Olá a todos, hoje queria mais uma vez comentar os primeiros episódios da terceira temporada da série The Chosen, sobre os escolhidos por Jesus. Já fomos falando deles nas temporadas anteriores. Eu queria só falar dos 3 ou 4 primeiros, porque ainda estão a ser lançados. Penso que no outro dia, na segunda-feira, está online o 5º episódio dos 8. E há sempre a expectativa, porque eles têm a perspectiva de 7 temporadas, de ver se aguentam as temporadas com o mesmo interesse dos anteriores e com esta, podemos dizer, um certo rigor, não é, em tudo o que tem a ver com o Evangelho propriamente dito. E estes primeiros episódios desta temporada, há 2 ou 3 coisas que eu chamava a atenção. Pode ser uma coisa muito óbvia, mas Jesus continua a ser simpático no filme, continua a ser um personagem que cativa, e os outros, os escolhidos, os personagens secundários vão tendo as suas vidas e, enfim, lá os seus altos e baixos. Coisa que realmente aproxima um pouco da realidade, não no sentido da materialidade que aquilo tenha acontecido assim, mas que as pessoas, claro, têm momentos melhores ou momentos piores, e isso é bom considerá-lo. Há um tema interessante, vamos já ver como é que ele vai resolver, que eu não sei, que é todo o assunto do namoro e da vontade do noivado de São Tomé, algo que não está em lado nenhum, que acho que eu saiba, pelo menos, não sei se nos apócrifos há alguma referência a isso, imagino que não, mas que tem a ver com uma ideia que a Igreja sempre sugeriu, que, exceto no caso de São Pedro, que tinha uma sogra, portanto estaria casado, estando ou não, ou tinha sido casado, tendo ou não a esposa falecido quando Jesus aparece na sua vida, não sabemos. Mas a ideia de que os outros apóstolos teriam assumido o celibato tal como Jesus. Não é contrário à fé pensar o contrário, não é? Porque não há, já digo, nada explícito penso na parte dos casos, mas eu gostava de saber o que é que vai sair daqui para ver que ideia é que se tem ou como é que se apresenta essa maneira concreta de seguir Nosso Senhor. E depois tem, isto vou simplesmente limitar-me a dizer a minha opinião, 2 ou 3 momentos que me parecem muito bem conseguidos. Por exemplo, quando Jesus faz o discurso em que os envia de 2 em 2 para anunciar a palavra e fazer milagres. Esse discurso é bem convincente porque mostra a perplexidade dos apóstolos, né? Vamos fazer milagres, né? Mesmo aparece que Santiago Menor, que ali é retratado com alguma deficiência física, precisa de um bastão para andar, a explicar que não se sente cómodo em dizer que pode curar outros quando ele próprio não está curado, e a explicação que o ator que faz de Jesus dá é muito interessante, né? Tem uma boa solução. Muito interessante também, já no 3º episódio, é a rejeição por parte dos habitantes de Nazaré de Jesus. Aquele discurso em que Nosso Senhor fala que havia muitos leprosos no tempo de Naamã, e o único que foi curado foi ele, foi uma pessoa que não era israelita, ou também das viúvas que passava fome, que é a única que recebeu o milagre da multiplicação do alimento, foi uma não israelita. Nós sabemos que caíram muito mal as palavras de Jesus. O que o filme mostra, ou que pelo menos dá a entender, é que, dado o clima de confiança e de amizade entre Jesus e os habitantes de Nazaré, pode ter sido um momento doloroso, né? Um momento doloroso para Nosso Senhor, ver-se enfrentado com
pessoas amigas, né, ou conhecidas de longa data, e que levantam uma suspeita contra ele. Ajuda a pensar, embora no Evangelho está lá tudo, mas ajuda a pensar melhor, que é um momento certamente doloroso para Nosso Senhor. E depois, os dois seguintes fazem uma história muito engraçada entre a mulher que vai, sobre a mulher que vai ser curada, hemorroíça, né, e Jairo. E como sempre, todo o contexto, acho que é muito sugestivo, né, que ajuda a pensar como eventualmente poderia ter sucedido tudo aquilo, que esses dois milagres seguidos. Em resumo, continua a manter o interesse. É evidente que, como todos estes filmes, há coisas que há pessoas que gostam mais e outras que gostam menos. Acho que é legítimo pensar de formas diferentes, mas continua a manter o interesse e continua a remeter para o Evangelho, para as pessoas leiam o Evangelho. Há também um extra que está lá no site da aplicação, que é uma espécie de documentário de 1h20, que é feita 9 ou 10 rapazes e raparigas millennials, mostrando qual é a sua reação quando veem o filme pela primeira vez. É super interessante, eu aconselho muito esse documentário, porque a partir da vida de Jesus, retratada no filme, revêem e falam das suas próprias vidas, em alguns casos, vidas difíceis. É super interessante e mostra, na minha opinião, a potencialidade que tem o filme, a série, para falar sobre Jesus e partindo de Jesus, rever a nossa vida à luz dos seus ensinamentos. Eu continuo a pensar que é um ótimo instrumento para a nossa vida espiritual, para podermos ler o Evangelho, se calhar com atenção a um ou outro pormenor, e também para debates e conversas sobre o que é seguir Jesus em muitos ambientes, né? Em concreto, para pessoas mais novas, pode ser uma boa maneira de dar catequese em algumas sessões, pelo menos.